E outro ponto, pessoal, assim, que é muito importante, não esqueçam que na atividade 3, o documento é em Word. Se publicar em PDF, pessoal, vocês vão ficar com 0 na atividade 3. Então, assim, na atividade 3, o documento é em Word. Na defesa, que o documento é em PDF, tá? Mas vamos lá. Tem alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida na atividade 3? Ou eu já posso passar para a apresentação? Por mim, pode passar Pode para a passar. apresentação. Tá. E também pode passar para a apresentação. Tá. Se alguém tiver alguma dúvida, aí no final vocês podem me perguntar, tá? Ok. Beleza, pessoal. Vamos lá. Eu já tinha falado dessa apresentação para vocês nas aulas anteriores. Eu vou mandar na sequência da nossa aula. Eu vou mandar por e-mail e vou mandar também no grupo do WhatsApp esse arquivo novamente, tá? Nesse arquivo, eu coloquei aqui, ó, uma sugestão de tempo. E aqui, pessoal, é uma sugestão mesmo. Tem aluno que vai gastar, que num determinado etapa, eu vou passando no detalhe, mas vai ver assim, olha, no meu referencial teórico eu vou acabar falando mais, na minha conclusão eu vou falar um pouquinho menos, não tem problema. Isso aqui é uma sugestão de tempo. E seguindo isso aqui, vocês têm 14 minutos e 30 segundos de apresentação, dentro dos 15 minutos. Mas aí vocês podem fazer da melhor forma que vocês acharem, dentro desses 15 minutos, tá? Então, vamos lá. Aqui no primeiro slide, eu coloco, né? A Faculdade Pitágoras de Betim. Vocês podem usar o fundo do slide que achar mais interessante. Por exemplo, se eu estou falando de gestão de projetos, eu colocar uma figura de fundo do slide de projetos, alguma coisa assim. Eu estou falando de análise de água, eu coloco no fundo do slide alguma figura de uma bancada de laboratório químico com LMA, o que vocês acharem melhor. O importante é seguir essa sequência que está escrita aqui, que é a sequência lógica do trabalho. Então, vamos lá. O primeiro slide vai vir com a capa, né? Aí tem que ter Faculdade Pitágoras de Betim. Se vocês quiserem colocar a logo da faculdade aqui, que é o que vocês utilizam no trabalho, pode. Aí trabalho de conclusão de curso de psicologia, de engenharia química ou de enfermagem, e aí vocês vão colocar o curso de vocês. O título, né, do trabalho, se tiver subtítulo, aí vocês colocam também. O nome do aluno, que é o nome de vocês. O nome do orientador, esse orientador é o tutor, está lá no portal. Então, eu vou só fechar aqui minha tela do WhatsApp, porque senão vai ficar o tempo todo aqui fazendo barulhinho, tá? Então, tem aqui o nome do orientador, que é o do tutor, e aí vocês colocam aqui Betim, dezembro de 2020, porque todos vão ser apresentados em dezembro, tá? Na hora de apresentar isso aqui, pessoal, vocês não vão gastar mais do que 10 segundos para falar isso. Então, vocês podem apresentar sentados, tá? Como eu estou. Tem que ligar a câmera, tem que ligar o áudio, né? É claro. Mas aí aqui vocês vão apresentar de forma bem rápida, em torno de 10 segundos mesmo. Então, vocês falam, olha, eu sou a Gisele Aline dos Santos Gonçalves, estudo na Faculdade Pitágoras de Betim, faço o curso de enfermagem, o meu título do trabalho é enfermagem na saúde do idoso, por exemplo. O meu orientador do TCC foi o tutor fulano de tal. Ponto. Acabou, eu já passo aqui para o índice. Para o índice, pessoal, é só para o tutor, para o avaliador, né, da banca, ele ter a ordem cronológica que vai acontecer. Então, por exemplo, eu começo falando, né, a introdução. Então, no índice aqui, eu vou colocar introdução. E aí,
façam da forma que achar melhor. Se quiser colocar bolinha aqui, se quiser colocar traço, se quiser colocar asterisco, fica a critério. Eu vou vir aqui, vou diminuir essa fonte, eu vou colocar aqui, por exemplo, 29, para não ficar do tamanho do índice. Vocês podem fazer da forma que achar melhor. Então, na introdução, eu vou falar depois o que vem, o objetivo. Aí aqui, ó, eu vou colocar aqui, introdução. Aí vem objetivo, objetivos, eu coloco 2 pontos, eu coloco o específico, o geral, né, que vem primeiro, e específico. E aí eu vou montando o meu índice. Isso aqui, pessoal, é para a banca, para o professor, ele saber a ordem que vai ser apresentado, tá? Então, aqui, na hora que vocês vão falar, vocês vão colocar assim, olha, a ordem do meu trabalho vai ser, vou falar da introdução, os objetivos, o geral, o específico, eu vou falar da minha revisão bibliográfica e tudo. Por isso que é 10 segundos, é bem rapidinho, é só falar mesmo, contextualizar o que vocês vão abordar nessa apresentação. Aí vem a introdução. Observa, e aí, pessoal, eu até dei uma modificada nesse arquivo. Eu vou mandar por e-mail e eu vou mandar também no grupo do WhatsApp, que eu achei que ficou mais claro, tá? Que não estava tão claro da primeira vez que eu mandei para vocês. Eu coloquei aqui um ponto, introdução, e aí nessa introdução, vocês vão contextualizar, né, o tema de vocês e o problema de pesquisa de vocês, tá? Quantos slides que eu tenho que ter, gente? Depende de como que vocês vão fazer. Aí eu vou colocar em tópicos, beleza. Vou colocar vários tópicos aqui para falar da introdução, para na hora que eu for explicar, eu lembrar. E sempre coloque, o primeiro tópico é o primeiro item que eu vou abordar. O segundo tópico é o segundo item que eu vou abordar. E coloque em forma de tópicos para não ficar tão cheio, tá? Então, por exemplo, se eu estou falando da saúde do idoso, na apresentação do tema, o meu título do trabalho foi, por exemplo, atenção na saúde do idoso. Eu vou contextualizar o tema. Por que é importante eu falar disso, da saúde do idoso? Quais são os problemas recorrentes que acontecem sobre esse tema e que eu posso abordar e que eu abordei, né? Que eu posso não, que eu abordei no meu trabalho. Então, aqui, nesse slide, quando vocês falarem, né, do tema, contextualizar o tema e a apresentação sucinta do problema, vocês vão gastar em torno de 1 minuto para falar disso, tá? Ah, se eu gastei aqui 30 segundos, eu tenho um tempinho a mais que eu posso jogar para outro slide, tá? Ah, se para falar disso, da contextualização ou da apresentação sucinta do problema, eu usei 3 slides, eu vou ter que dividir esse 1 minuto para falar cada um dos 3 slides. Se eu usei um slide só, em 1 minuto eu vou falar esse slide. Isso é importante só para vocês terem uma ideia do tempo, tá? Dentro ainda da introdução, né, que eu falei do meu problema de pesquisa, eu venho falando da justificativa. E aqui, pessoal, é importantíssimo, por isso que eu coloquei... Tá falhando muito, Gisele. Será que aconteceu no meu computador? Tá falhando, pessoal? A internet minha até que tá boa. Não, não tá falhando, não. Não, tô ouvindo normal. Aqui tá bom. Tem alguém que tá com o áudio ligado. Eu vou ativar mudo aqui de todos, tá? Tá? Já desligou. Então, eu vou voltar aqui, tá? Então, aqui eu falei da apresentação do meu tema, uma apresentação sucinta do problema. Eu gastei em torno de 1 minuto. Quando eu venho para esse outro slide, ainda dentro da introdução, pessoal, eu falei já do meu problema de pesquisa, a justificativa. Aqui eu tenho que vender meu peixe. Por que faz falar daquele tema
por que o trabalho de vocês, de fato, ele é importante. Então, nessa justificativa, eu coloquei aqui em torno de 2 minutos para vocês falarem. Ô, Gisele, sumiu o áudio. Gisele tá sem áudio. Desculpa, pessoal. Esqueci que eu ativei. Travou na introdução agora. Tá, eu vou voltar. Espera só um minutinho. Então, aqui, pessoal, quando eu falei da contextualização do problema e apresentação sucinta desse problema, né? Eu gastei em torno de 1 minuto. Aqui é o momento de vocês venderem o peixe de vocês, que é a justificativa. Por isso que eu coloquei aqui em torno de 2 minutos. Mas isso varia muito de aluno a aluno. Eu não gastei 2 minutos aqui, eu gastei 1 minuto, beleza. Eu tenho 1 minuto a mais para jogar nos demais itens que eu acho que é importante. Vamos supor, eu gastei, ao invés de gastar aqui 1 minuto, eu gastei 1 minuto e meio. Então, aqui, eu vou ter que gastar 1 minuto e meio para ficar mais ou menos dentro do tempo. Mas a justificativa, alunos, é o que vai empolgar o professor para continuar, né, motivado, empolgado na sua banca de TCC. Eu falo que a justificativa é o momento da gente vender o peixe, vender o peixe da gente, porque assim, se eu estou falando de um tema, por exemplo, de análise de água, porque é um tema que eu gosto e é um tema que eu estudei aí nesses 4 meses e é um tema que eu vou ter mais domínio, então eu tenho que falar o porquê que isso é importante, né? Mas eu coloquei em torno de 2 minutos, mas cada aluno vai ter o seu tempo. O que não pode é eu ultrapassar os 15 minutos. E eu também não consigo apresentar um bom trabalho falando menos que 12 minutos. Então, é só mesmo para vocês terem uma noção do tempo. Observa que a justificativa ainda está dentro da introdução, tá? Tá 1 ponto introdução. Depois, eu venho aqui, ó, isso que eu mudei, tá, pessoal? No slide que eu vou mandar por e-mail e vou mandar também para vocês no grupo de WhatsApp. Eu coloquei 2 pontos aqui, objetivos, porque aqui é para falar do objetivo geral específico. 30 segundos, pessoal, não é para enrolar nesse caso. E o objetivo, de fato, vocês vão ler. Por quê? Claro que se alguém memorizar aí os 4 objetivos, né, que são os 3 específicos e o geral, ótimo. Mas aqui, mesmo se a banca fosse presencial, é um momento que vocês podem descaradamente olhar para o slide e ler, tá? E aí o objetivo é sem enrolação, é colocar sempre o verbo no infinitivo e colocar o objetivo geral, que é x, e o objetivo específico, que são os 3 itens. Aqui vocês podem colocar o objetivo geral de escrever e o objetivo específico, como são 3, vocês podem colocar por item, tá? B e C. Tá? Mas aqui, não gastar mais do que 30 segundos para falar de objetivo geral e específico. E nesse momento é o momento mesmo que vocês vão ler, tá? Um outro ponto é a revisão bibliográfica. Aqui, pessoal, é o que vocês precisam, além de demonstrar domínio, é o que vocês precisam, de fato, estar seguro ao apresentar, que é tudo que vocês pesquisaram dos autores nessa revisão bibliográfica. Por isso que eu coloquei aqui 3 minutos, porque vocês precisam dar de embasamento o que vocês escreveram, baseado em quem? Em o autor X, Y e Z, tá? Aqui, o número de slide também fica a critério. O importante é, eu tenho 3 minutos para falar a minha revisão bibliográfica. Se eu coloquei 3 slides, eu vou gastar em torno
de 1 minuto em cada slide. Se eu coloquei 4 slides, eu tenho que em 3 minutos, em torno de 3 minutos, falar esses 4 slides. E é importantíssimo, pessoal, para temas em que isso é possível, eu colocar tabela, figura, é interessante para quem está assistindo. Porque, às vezes, só um texto, tipo o que eu coloquei aqui de dicas, fica muito cansativo, tá? Então, se no trabalho de vocês permitir isso, seria mais atraente, tá? Mas nada também o meu trabalho não, o meu trabalho realmente é só escrita. Eu vou colocar aqui em forma de tópicos, tá? É só para eu lembrar na hora que eu estiver apresentando. Oi. Eu posso colocar a imagem que não está no trabalho? Escrito? Pode, desde que você referencie ela certinha. E outra coisa, Duane, você precisa, antes de colocar a imagem, você precisa colocar um tópico contextualizando essa imagem. E aqui na apresentação, pessoal, não precisa colocar assim, igual lá na parte do Word, que a gente coloca assim, conforme figura 1, tá? Se vocês colocarem mais de uma figura, né? Vocês vão colocar na ordem, figura 1, figura 2, colocando a fonte embaixo, referenciando direitinho. Mas na hora de escrever no tópico, por exemplo, eu estou falando de análise de água. E aí eu estou falando de análise de dureza, e aí eu coloquei uma foto do ponto de viragem, né? Que é a mudança de coloração dessa análise. Então, no tópico, né? No tópico antes, eu vou colocar aqui asterisco, por exemplo, análise de dureza da água da Copasa coletada no dia, sei lá, 28/7. E aí eu coloquei a figura embaixo, coloco a figura, e aí eu vou falar em cima da figura. Então, eu vou só falar, conforme a figura 1, análise da dureza da Copasa, análise da água da dureza, né, da Copasa no dia 28/7, apresentou um valor X, que é dentro da legislação. A dureza, ela é importante, porque senão tem aquele gosto de água salobra e tal. Aí eu vou explicando aquela figura, tá? Não tem problema nenhum colocar a figura. É até mais interessante, tá, pessoal? Só que tem temas que eu já vi que é mais difícil, não tem como colocar. O importante é em torno de 3 minutos. E aqui, pessoal, é um conselho meu, tá? Gastar mesmo em torno de 3 minutos, porque olha para vocês verem. Na revisão bibliográfica, vocês trabalharam com 3 objetivos específicos, né? Que foram 3 capítulos. Então, teoricamente, né? Eu teria que ter um slide para cada capítulo, porque eu tenho que contextualizar. Eu falei aqui atrás dos meus objetivos, o objetivo específico. Então, na sequência, eu venho aqui contextualizando esses 3 objetivos. Só que o número de slide varia muito. Lembrando que não ultrapassar aqui a 3 minutos. E tudo que vocês colocarem que não é de vocês, referenciar direitinho como vocês fizeram na parte escrita, tá? A metodologia. A metodologia, pessoal, é copiar mesmo o que vocês colocaram lá no Word, porque tá dando em torno de 4 a 5 linhas, e colocar aqui, não precisa colocar nem por tópicos, pode colocar sequência, porque a metodologia vai estar o slide aqui, mas vocês conseguem explicar direitinho. E aí, assim, é no máximo 30 segundos, que como é uma revisão bibliográfica, fica mais fácil para vocês falarem, tá? Vamos supor, eu gastei aqui, na revisão bibliográfica, 3 minutos e 10 segundos. Então, na metodologia, ao invés de eu falar
30 segundos, eu vou falar 20 segundos. Sempre vai fazendo essa marcação. Eu sugiro, pessoal, para colocar alguém da família aí do lado de vocês, falando do tempo, tá? Uma plaquinha mesmo. Até aqui eu teria que ter falado, sei lá, 8 minutos. Aí a pessoa, na hora que passar aqui para a metodologia, a pessoa levanta a plaquinha para você saber se está dentro do tempo, tá? Mas aí também fica a critério. Depois, pessoal, eu vou para os resultados. Como eu falei, coloquei esse slide para ficar mais fácil na sequência lógica para o professor e para vocês principalmente. O resultado, pessoal, é um ponto mais importante do trabalho de vocês. É onde que o professor ele vai olhar se tudo que vocês proporam nos objetivos, se de fato vocês chegaram no resultado, tá? E baseado no que vocês explicaram da revisão bibliográfica. Eu coloquei aqui em torno de 5 minutos e 30 segundos para vocês explicarem o resultado. Gisele, eu não gastei isso. Gastei 4 minutos. Beleza. Se vocês gastaram 4 minutos e apresentaram de forma exemplar, explicando no detalhe, forma pausada, respirando, tá, pessoal? Não tem problema, tem que ficar claro, tá? Mas coloque aí na cabeça de vocês que a parte de resultados é o item mais importante na apresentação. Então, é o item que eu preciso mais valorizar no meu trabalho, na minha apresentação. Pode falar, Ide. Gisele, esse resultado seria basicamente as nossas considerações finais? Sim, é isso aí. Só que aí você vai falar, lembra que você colocou um objetivo geral e 3 específicos? Sim. Aqui você vai falar no detalhe ele. Eu deixei até um slide aqui, pessoal, e aí, assim, eu até coloquei considerações finais ou conclusão. Essas considerações finais ou conclusão é só para você fazer o fechamento do trabalho, tá? O fechamento do trabalho, assim, é o momento mesmo, como eu já expliquei no detalhe, cada um dos objetivos, tá? Se eu tive o resultado esperado, eu coloquei esse slide aqui, foi uma modificação que eu fiz, que eu acho que vai ficar mais fácil para vocês colocarem uma conclusão geral. Olha, o meu trabalho ele foi muito valioso, porque a partir dele... e aí, pessoal, assim, é uma dica, tá? Vamos supor. Eu estou falando sobre análise de água. E na minha banca de TCC, eu tenho a Luciana Isabel, que foi minha professora, né? E ela, no conteúdo dela, da disciplina dela, ela abordou a análise de água. Então, nessas considerações finais, eu posso colocar, né? Falando no geral, olha, o meu trabalho ele foi valioso, porque eu vi que a Copasa, em determinados momentos, ela envia para a população uma água com uma dureza maior. Isso acarreta para um consumo maior de detergente, na lavagem de vidrarias ou na lavagem de louças em casa e tal. Luciana, lembrei na sua aula quando você mencionou esse tópico e de fato tanto que ele é importante, porque eu vi aqui no desenvolvimento do meu trabalho que essa dureza ela impacta em X, Y, Z, tá? É 1 minuto e 30 segundos aqui para vocês falarem. E aí, pessoal, é uma sugestão minha, assim, não tô falando para puxar saco de professor, não, mas o professor ele vai se sentir muito valorizado na hora que na consideração final, ele vê que o que vocês aprenderam desse tema, ele lembrou de algum momento da aula que ele deu para vocês, tá? Então, assim, é uma sugestão. Mas aqui é fazer o fechamento geral do trabalho, tá?
Aide, no geral, e aqui é até bom para vocês também colocarem, assim, os trabalhos futuros, o que outras pessoas podem desenvolver a partir do trabalho de vocês, trabalhos futuros, tá? Referências. Referências não precisa ficar, pessoal, lendo as referências. E aqui eu vou colocar as referências que eu utilizei na apresentação. Então, por exemplo, na minha revisão bibliográfica, se eu utilizei, no meu trabalho como um todo, eu utilizei 20 referências. Mas na minha apresentação, eu falei de 5 autores diferentes. No final, aqui nas minhas referências, eu vou colocar somente esses autores. Se a banca, e aí é muito difícil, pessoal, a banca questionar. Mas se a banca questionar, mas você usou só essas 5? Não, eu não usei essas 5, somente da apresentação do trabalho, mas se você quiser, eu posso te mandar depois o meu trabalho escrito, no qual contém as demais, tá? Oi, Aide. Mas o trabalho não vai para a banca para eles fazerem uma leitura prévia ou fazer o acompanhamento dessa apresentação junto com o trabalho escrito nosso? Não, não vai, Aide. O professor, aí é a critério, tá, Aide? Mas o professor da banca, ele não tem que ler esse trabalho antes, tá? Entendi. Aí vamos supor, Aide, você quer que o professor ele leia. Acontece muito de quando a gente lê o trabalho antes, por isso que tem essa parte da tutoria EAD, que é a online com tutor. Acontece muito, Aide, às vezes o trabalho tá muito bom, só que aí a gente, professor, na hora da banca, ainda quer achar um erro, entendeu? Para o aluno, entendeu? Para, tipo assim, não é perseguição, mas às vezes a gente sempre vai para o lado negativo. E aí, a apresentação, por isso que o aluno é avaliado só na apresentação, porque a parte escrita vocês já foram avaliados, tá? Eu vou dar um exemplo. Na minha dissertação de mestrado, eu apresentei o meu trabalho em 30 minutos. A banca fez a arguição em 20 minutos. Em 50 minutos, eu já estava com o título de mestre. Eu fui rápida, mas eu fui clara. Só que aí a banca, como ela tinha lido o meu trabalho antes, ela me questionou, tipo assim, Gisele, vai lá na página 23, nesse parágrafo eu não entendi o que você quis dizer. Foi bem assim. Enfim. E aí, numa outra especialização que eu fiz, por exemplo, pela PUC, foi essa metodologia. Eu não enviei o meu trabalho para os professores avaliadores, porque não precisava, é o mesmo modelo nosso. E aí, o professor, ele teve que me avaliar somente na banca, somente na minha apresentação e no tempo. E aí, o professor, ele não fica induzido a querer tirar uma pontuação que, às vezes, não é tão relevante, porque ele viu a parte escrita. Entendeu? Oi? É mais tranquilo. Oi, Aide? É mais tranquilo mesmo ele fazer a avaliação só através da apresentação da gente. Sim, e aí, Aide, mas também fica muito a critério. Vamos supor, eu tenho o professor Fábio, e aí eu vou mandar o trabalho antes para ele, porque depois a gente pretende publicar esse trabalho numa revista X. Não tem problema nenhum, tá? Aí é uma definição de vocês como alunos, tá? Eu gostaria de fazer uma outra pergunta sobre o referencial. Uhum. Eu posso colocar, por exemplo, são 3 objetivos específicos, eu posso colocar os objetivos específicos e contextualizar em cada slide? Pode. Eu faria isso, tá? Até mesmo para vocês não se perderem, tá, pessoal? Só que aí só um ponto de atenção. Deixa eu voltar aqui, ó. Na hora que vocês falaram, né, dos objetivos específicos, aí vai estar aqui, ó, 3, revisão bibliográfica, e aí você coloca, vamos supor que o objetivo específico 1 era falar da Copasa. Aí eu só vou colocar aqui Copasa,
e aí eu venho descrevendo, né? Eu posso colocar 3.1, Copasa, e aí eu venho descrevendo em um slide tópicos, ou a figura, o que vocês acharem melhor para falar dele, do primeiro objetivo. Aí depois eu vou para o outro slide, coloco aqui 3.2 e falo do segundo objetivo. Depois eu vou por 3.3 e falo do terceiro objetivo. Particularmente, eu acho que fica mais fácil para vocês lembrarem, tá? Então, eu preciso colocar só palavras-chave, não preciso descrever, por exemplo, o título do meu capítulo. Aqui, quando você colocar 3.1, você vai escrever o título. Ah, sim. E depois você vai colocando em tópicos, tá? Ok. 3.2, o título e vai colocando em tópicos. 3.3, o título e vai colocando em tópicos. Pode acontecer, por exemplo, pessoal, que no capítulo 1 eu não vou ficar em um slide só, não. Eu vou ficar em 2 slides. No capítulo 2, eu vou gastar 3 slides, mas é importantíssimo eu não passar desse tempo, tá? Se eu passar desse tempo, eu tenho que diminuir algum outro slide. Então, aí é o tempo que vocês vão seguir diminuindo em outro. Aí é uma definição de vocês, tá? Ok. Tatiane, qual que é a sua dúvida? Gisele, a Marina. Quem não vai Deixa ficar só sabendo quem são a os Tatiane professores falar que e vão nos Marina, avaliar? depois você fala. Não, eu Pode queria falar. saber referente à avaliação dos professores. Como eles vão avaliar os nossos slides? E quem serão os professores da bancada? Tá. Marina, os professores da banca eu ainda estou fazendo, tá? Convocando os professores, tudo direitinho. Então, como que eu estou fazendo isso, Tatiane? Eu estou já montando o professor, eu estou olhando na escala para ver se esse professor não está batendo em outro dia, e já estou fazendo a sala no Teams para esse professor. Então, na hora que eu coloco, eu já estou colocando o e-mail de vocês. Então, muitos alunos já receberam aí, mas outros não, porque é muito aluno para a banca. E tem aluno que ainda não me mandou o tema, tá? Mas você vai receber. Até sexta-feira da semana que vem, você já vai receber por e-mail também, além do Teams, que já vai mandar uma mensagem para você. Então, já tem o dia do seu trabalho, a data, né? E o horário, que é o dia. Aí já tem o professor. E vamos supor, naquele dia, a Tatiana, mais o André, mais o José Maria, mais a Isabelle, com o mesmo professor. Então, vai ser o mesmo link para vocês. Só que vocês vão entrar no horário da banca de vocês, tá? Então, vamos supor, a Tatiana é às 19h30, então 19h30 a Tatiana entra no link. O professor já vai estar lá. Aí a Tatiana terminou a banca dela, ela sai, a Isabelle às 20 horas, às 5 para as 20, a Isabelle entra e já fica aguardando, e na sequência já vai acontecendo as bancas. Então, vocês vão observar que assim que chegar o e-mail para vocês, vai estar lá vários alunos, que é em torno de 4 alunos, e o nome dos 2 professores. Além disso, pessoal, eu vou mandar a comunicação interna para vocês. Então, vai um e-mail institucional da faculdade, tá? E além disso, eu vou colocar no grupo do WhatsApp e no meu e-mail da instituição eu vou mandar para alertar vocês, tá? Então, aí vocês já vão saber direitinho. E basicamente funciona dessa forma, tá, Tatiana? Então, pode aguardar que até sexta-feira eu termino de montar as bancas, porque eu preciso olhar se não tem choque de professor, eu preciso verificar se o professor ele pode naquele dia, e aí eu já mando para ele reservar a data também da sua apresentação, tá bom? Esclareceu sua dúvida, Tatiane? Marina, qual que é a sua dúvida?
Gisele, na revisão bibliográfica que a gente vai estar colocando, conforme você falou sobre as referências, que a gente não precisa utilizar todas, na hora que eu for estar explicando cada um dos meus objetivos, eu posso pegar uma citação que ela seja mais clara para mim utilizar ela na apresentação? Pode sim. Tá? Mas eu apenas uma, tipo assim, eu estou falando sobre gestão de pessoas, a motivação. Então, eu defino a motivação no meu 1, aí depois eu falo das vantagens do colaborador motivado e depois das desvantagens. Então, eu posso pegar uma citação apenas de cada um, para mim não ter muita informação? Pode sim. Lembrando que se você colocar, vamos supor, num slide falando, né, do primeiro tópico, se você colocar tópicos, né, eu coloquei 4 tópicos, mas os 4 tópicos são de autores diferentes, eu preciso citar eles, tá? Agora, se eu coloquei nesse slide somente em referência a um autor, não tem problema, você pode continuar com ele, somente com ele, tá? Porque as minhas citações, uma confirma muito a outra, sabe? Então, eu não especificamente ter uma citação para cada um, não, né? Eu posso interagir pegar ali, vamos colocar umas 2, e interagir os 3 só nessas 2, para mim não deixar a apresentação assim muito grande e eu ficar preocupada com a informação. Pode sim, tá? E aí, pessoal, não impede no final e tal do professor ele tipo assim, você falar com ele, professores, assim, eu tenho minha parte escrita, se vocês quiserem depois dar uma lida, se eles questionarem a questão de autor, mas não, isso aí é muito difícil, mas se vocês quiserem eu posso mandar para vocês e tal, não tem problema nenhum não, tá? E Tatiana, a questão da avaliação da banca por slide, daqui a pouco eu mostro para vocês, tá? A Isabelle tá com a mão levantada e depois é o André. Ô, Gisele, bom dia. Deixa eu te perguntar. Você falou que depois eu vou entrar, depois da Tatiana, mas eu pensei que ia entrar todo mundo junto, aí a gente ia esperar cada um terminar de falar para poder... poder apresentar. Assim. Não, Isabela, não precisa não. A não ser que você, por exemplo, você é muito amiga da Tatiana e a Tatiana quer que você fique na banca dela. Aí você pode entrar antes, tá? Mas, sinceramente, pessoal, eu aconselho a entrar na hora que for a apresentação de vocês. Eu vou mandar isso por e-mail direitinho, tá? Sabe por quê? Vamos supor, na banca da Tatiana, a professora Gisele, ela fez várias perguntas. E aí, poxa vida, eu vou apresentar logo em seguida. E aí, às vezes, eu fico nervosa. Entendeu, Isabelle? Então, assim, eu te aconselho a entrar no momento mesmo que for a sua apresentação. 5 minutinhos antes, tá? Ok. Então, assim, é um conselho, mas aí fica a critério. Porque às vezes eu já tô tão nervosa que às vezes o professor, eu vi que na banca do colega o professor perguntou tanta coisa e aí eu acabo ficando muito nervosa na hora que eu vou apresentar a minha, tá? Mas aí, no caso, o link a senhora vai disponibilizar ainda, né, para nós? Vou sim, pode ficar tranquila, tá? Vai por e-mail, vai pelo WhatsApp, vai pelo e-mail da faculdade também, pode ficar tranquilos, tá? Ok, obrigada. André, qual que é a sua dúvida? Bom dia, professora. Bom dia. Eu queria perguntar, na verdade, se o professor pode interromper a apresentação no meio para poder perguntar, né? Fazer alguma pergunta para a gente, ou se isso vai acontecer só no final. André, o que eu vou passar de orientação para o professor para ele fazer isso no final? Porque eu sei que vocês, no decorrer, já estão nervosos. E, às vezes, quando alguém interrompe o raciocínio da gente, a gente trava, tá? Então, eu vou pedir encarecidamente para os professores, no final, eles fazerem a arguição, tá? Para não interromper vocês. Outra pergunta. Eu, particularmente, eu só operei o Teams, né?
como participante, eu nunca tive que passar slide nem nada. Tem como a gente fazer um teste nisso para saber se eu vou saber operar isso direito, se eu vou precisar de alguma instrução de alguém? Tem sim. Eu acabei de fazer um slide e você vai ser o meu ajudante, tá? Eu acabei de fazer um slide, não, um vídeo de como vocês vão fazer no dia e eu já coloquei lá no grupo. Além disso, André, na segunda-feira ou na terça da próxima semana, na terça vai ser mais complicado para mim porque eu tenho reunião, mas na segunda ou na quarta, a gente pode fazer um teste à parte para eu salvar a tela do seu computador, porque aí o aluno vai ter a visão de eu fazendo, que é o que vocês vão fazer no dia, e vai ter a visão também de nós dois interagindo. Claro, não tem problema. Pode ser? Na quarta. Segunda tem aula. Quarta para mim também é melhor. Aí, André, faz o seguinte, você tem meu WhatsApp, não tem? Tenho. Qual que é o horário melhor para você? Após as 18. Tá. Então, você vai me mandar uma mensagem no WhatsApp. Na quarta-feira, eu vou criar um link para você, um link específico, só para a gente fazer esse teste. E aí, primeiro você vai assistir esse link de 3 minutos, esse vídeo de 3 minutos que eu fiz e já mandei lá no grupo. E você vai fazendo esse passo a passo e eu vou gravando a tela do meu computador, que nós dois vamos estar interagindo, tá? Ok. Não esquece, viu, André, de me chamar no WhatsApp. A gente faz isso que a gente disponibiliza para os demais colegas. Fica tranquilo. Então, tá bom, então. Aguardo você. Ok. Vamos lá, José Maria. Gisele, bom dia. Qual dia. o tempo certo da apresentação? Eles podem estender o prazo da apresentação? O tempo certo de vocês apresentarem é 15 minutos. E a banca, ela tem o tempo de arguição, que é de 5 a 10 minutos. Tá? Beleza, obrigada, viu? De nada. José Maria, depois a Isabelle, que está com a mãozinha levantada, e depois a Daniele. Bom dia, Gisele, tudo bem? Bom dia, tá joia, José Maria? Olha, eu não sei se você já explicou isso em aulas passadas, sobre esses 2 professores que estarão na banca, eles, vamos supor, se eu sou do curso de psicologia, esses professores terão que ser do curso de psicologia ou pode ter um de administração e engenharia? Como é que é isso? Ô, José, eu tô fazendo a escala baseada no curso e no dia que o professor está, tá? Então, por exemplo, eu tô filtrando os alunos de psicologia e no horário geral da faculdade, quem são os professores de psicologia naquele dia. Então, mas é claro que tem professor que às vezes dá aula na psicologia e dá aula no RH, por exemplo, dá aula na engenharia de produção, mas eu tô priorizando os professores do curso, tá? Ok, então. Beleza. Isabelle, qual que é a dúvida? Depois tem o Thiago também. Ô, Gisele, deixa eu te perguntar, será que depois eu posso fazer minha apresentação de trabalho para você? Pode. Porque eu sou muito afobada. Aí Pode. eu gostaria de ver o que você tem, tipo assim, umas dicas, né? Em caso. Tá. A gente pode marcar, mas aí eu vou pedir para você me mandar no WhatsApp. O ideal é a gente fazer isso na última semana de novembro, agora. Aí você me manda um WhatsApp, que na segunda-feira eu vou ter acesso à minha agenda, eu marco um dia e horário que você vai poder. E aí a gente já faz no link mesmo da sua apresentação, tá? Ok, obrigada. Mas aí me manda, porque já tem outros alunos agendando, tá? Para não correr risco de não ter hora, tá? Tá bom, eu vou te mandar agora. Beleza. Daniele, qual que é a dúvida? Oi, Gisele, eu estava querendo fazer a mesma pergunta, se tinha como fazer um teste, porque eu também não sei operar o Teams, não, para apresentar no dia, entendeu? Queria ver se conseguia fazer um teste. Podemos fazer sim. Última semana de novembro, me manda uma mensagem na segunda, tá, Daniele? Que eu vou ver os dias disponíveis e mando para você. Aí já me passa assim, ô Gisele, sei lá, na sexta, do dia 27/11, às 19 horas. Aí se tiver alguém, eu vou falar, Daniele, vamos fazer às 20, aí eu te falo direitinho, tá? Aí a apresentação também, eu posso te mandar ela depois que ela estiver pronta, para você dar uma olhada para mim? Pode sim.
Tá, joia. Obrigada, Gisele. De nada. Tiago, você levantou a mão? Oi, Gisele, eu levantei, aqui tá até falando, eu ouvi, às vezes o pessoal já fez até a pergunta, mas eu queria saber em relação igual você falou que a gente vai poder entrar na sala para ver as apresentações, você aconselha a não entrar, para a gente entrar no horário que a gente for apresentar, mas como que eu vou saber qual vai ser meu horário que vai ser apresentado? Ah, Tiago, você não viu meu e-mail não, Tiago? Mas, enfim, eu vou mandar a comunicação interna, mas eu já tinha mandado um e-mail antes para vocês preencherem o título do trabalho de vocês num link. E lá já tem a data e hora que você vai apresentar, tá? Eu vi assim. Mas não precisa preocupar não, Tiago, porque eu estou terminando até sexta-feira, eu termino de fazer toda a escala dos professores que vão estar na banca e vou disponibilizar para vocês também. E lá tem data e hora que vocês vão apresentar e vai ter também o nome do professor, tá? E aí, como eu falei... Oi, pode falar. Eu vi esse e-mail mesmo, só que lá tá os horários, mas eu, tipo assim, deu o meu horário, eu posso entrar já no link, no Teams ou não? Porque como que eu vou saber que a outra pessoa já terminou? Independente, 5 minutos antes você pode entrar. Eu tô colocando um intervalo de 30 minutos. Mas se o aluno, ele apresentou em 15 minutos, e se o professor fez a arguição em 5 minutos, já fechou. Então, vai estar tranquilo, vai ter aí uns 10 minutos que o professor vai estar na sala aguardando você. 10, 5 minutos. Então, tá bem tranquilo. Eu já fiz esse tempo, já considerando a arguição da banca, mais a do colega, a apresentação do colega. Então, na hora que você entrar, uns 5 minutinhos antes, o professor já vai estar lá, tá? Não, beleza. Pode ficar tranquilo. Tranquilo, obrigado. E, pessoal, eu vou estar de plantão também no dia das bancas. Aí, qualquer coisa, vocês me chamam, tá? No WhatsApp. Vamos lá, James. Você tem dúvida? Gisele. Oi. Qual a nota mínima que tem que tirar na banca para conseguir passar? Depende. Se na parte da... Vamos supor que na parte do tutor você está com 2.000 pontos, na banca você tem que tirar os 4.000 pontos para somar, né, e dar 6.000 pontos. Entendi, então, total na escrita. Oi? E a parte escrita, se tiver tirado total? Se você tirou total em toda a parte escrita, se você já está com 6.000 pontos, você está indo para a banca, Carolina, super tranquila. Mas, assim, é inadmissível, tá, Carolina? Tirar uma nota menor aí que 2.000 pontos. Estou fazendo o máximo para conseguir tirar o total, mas estou muito preocupada com essa apresentação, Gisele. Não, Carolina, vai dar certo. E assim, Carolina, no seu caso, você está indo para a banca super tranquila. Vamos supor que acontece só que se você tem que apresentar. Vamos supor. Não, no mínimo eu quero tirar uns 3.000, no mínimo. Isso. Aí vamos supor que você, no dia, você não apareça na sala. Aí você é reprovada, mesmo estando com 6.000. Você tem que apresentar. Entendi, não, vou aparecer sim. Beleza. Obrigada, viu? De nada. James, qual que é a dúvida? Oi, Gisele, bom dia, tá joia? Joia. Seguinte, então na sala, no dia da apresentação, vai estar a gente, né, e eu, no caso, e a banca, né, que são os dois professores, porque eu vi as recomendações para não gerar ansiedade, a gente ficar nervoso, para não assistir outras apresentações. Então, na sala vai estar só essa dinâmica, né, eu e os dois professores. Isso mesmo, no seu horário, nos 30 minutos reservado para você, é só você e o professor, tá? Tá ok. Tem aluno me perguntando se pode entrar um irmão, um tio, para ver. Não tem problema não, tá? Outra coisa que eu tinha te perguntado, você ficou de falar hoje, eu não sei se pode falar agora, a respeito daquela documentação, isso é mais para frente, depois da apresentação da banca? Isso. Aquela documentação, pessoal, é para os alunos que tirarem uma pontuação somando banca mais o tutor, aquela de autorização de publicação. Se somar acima, maior ou igual a 9.000 pontos, que é a nota 9, tá?
aí a gente publica o trabalho de vocês. Aí tem aquela autorização, tá? Mas antes disso, vocês não precisam fazer, porque, vamos supor, o James, ele ficou com 8.000 pontos. Ele não precisa ir no cartório agora para fazer isso. Aí, se ele ficar acima de 9.000 pontos, aí eu vou mandar e-mail para vocês, vou chamar no WhatsApp para vocês pegarem esse documento, tá? Autenticado em cartório. É R$ 5,40 para autenticar, tá, pessoal? Ah, não, tá ok, beleza. Bom? Val. Gisele, bom dia. Eu estou assistindo aqui as orientações pelo telefone, aí eu não levantei a minha mão, não, desculpa. Em relação a essas notas da apresentação, essas notas, a nossa avaliação, né? Quando eu falo o professor baseado em cima do que a gente apresentou, essa nota é dada no momento, no final da apresentação, ou a gente tem acesso a ela só depois? Só depois, tá? Por que disso, pessoal? Deixa eu só abrir aqui também a ata, porque cada professor vai estar na sua casa fazendo a banca de vocês. Depois, eles precisam conversar, tirando a média de cada um dos critérios aqui que eles colocaram, e eles me passam essa nota para o coordenador de vocês, eles publicarem essa pontuação lá no AVA. E aí, pessoal, é o seguinte, lá no AVA só vai liberar depois que todo mundo apresentar. Então, tem curso que tem até o dia 10 do 12, desculpa, apresentando. Então, essa nota ela vai ser disponibilizada a partir do dia 13, porque o coordenador ele precisa entrar e publicar a nota de vocês, tá? Então, não é na hora. Eu vou mandar aqui para vocês, eu já apresentei, mas eu vou apresentar de novo os critérios aqui. Eu só vou terminar de tirar as dúvidas e vou apresentar os critérios aqui que é avaliado, tá? Walter, pode tirar sua dúvida. Bom dia, Gisele. Bom dia. Acaba que a minha dúvida, até você já respondeu, é que eu queria também estar apresentando para você, né? E aí eu vou mandar na segunda aí, perguntando um horário disponível. E a minha apresentação também eu quero enviar para você dar uma olhadinha. Beleza. Pode me enviar, me manda na segunda só para eu organizar, tá? Porque já tem muito aluno que já marcou, como eu já tinha falado nas aulas anteriores. Aí eu só vou te encaixar lá nos dias e horário disponíveis, tá? Tá ok. Outra dúvida, qual que é o valor, a pontuação, né, da apresentação? 4.000 pontos. 4.000 pontos. Isso. Não, tá bom. Gisele. Beleza? Deixa só a Ingrid e a Tatiane falarem, e aí a gente já volta. E você, pode ser? Pode, com certeza. Ingrid, pode falar, que a Ingrid está com a mão levantada há muito tempo. A Ingrid e a Tatiane. Gisele, deixa eu te fazer umas duas perguntas. Eu posso usar esse modelo de apresentação? Que você Pode. Esse azulzinho? Pode sim, se você quiser modificar ele, porque eu acho que ele tá até bem feinho, né, gente? Mas se vocês quiserem modificar, pode modificar, tá? Tá, agora outra pergunta. Você falou assim que depois da nossa apresentação, os professores eles vão se juntar para decidir a nota. Eles vão juntar no mesmo link ou em outro link diferente? Não, em outro link, tá? Ah, tá. Agora, uma outra pergunta. No e-mail que você já realizou os dados para quem vai apresentar no mesmo link que o meu, né? Os meus 5 colegas que vão apresentar além de mim, lá tá falando 8 horas, só que no slide que você mandou tá marcando 9h30. Qual que eu olho? Eu olho o 8 horas que tá lá no link que o Teams já me mandou, ou eu olho o que você coisou lá na planilha? Tá, Ingrid, aguarda até a porque eu já vou ter todos os dados, eu vou mandar isso institucional, tá? Aí você vai ter o dia e hora certinho institucional.
tá? Tá bom, obrigada. De nada. Tatiane, pode falar. Acho que a Tatiane. Oi. Pode falar, levantou a mão? Sim, eu queria saber o seguinte, vou dar um exemplo. Porque o meu portal, o primeiro e o segundo, a etapa, não foi aberto no período adequado para estar enviando as atividades. Aí, eu mandei o meu tema e todo o trabalho pronto já na terceira etapa. Uhum. Então, eu queria ver referente às notas. Como ficaria essa avaliação para chegar à bancada? Aí você tem que tirar, no mínimo, 2.000 pontos dessa atividade 3, tá? Porque aí, para você ir para a banca, você tem que ter, no mínimo, 2.000 pontos, porque somando com os 4.000 da banca, você tira 6, tá? Entendi, mas e esse problema do portal? Tatiane, né? Tatiane, você pode me chamar no privado, que a gente tem que entender se você enturmou depois, o que aconteceu, tá? Porque agora a gente já tá no final, então a gente precisa entender no detalhe. Mas você pode me chamar no privado na segunda-feira que a gente olha, tá? Eu não sei qual que foi o seu problema. Porque, então, de qualquer forma, eu vou ficar sabendo ou não se eu vou para a bancada ou não, né? Isso, na atividade 3, tá? Tá, entendi. Mas você pode me te chamar chamo, então, depois. que a gente conversa, tá? Tá bom. Obrigada. Tá bom, de nada. Ruth. Teve um que começou a falar e eu pedi para aguardar. Pode falar. Sou eu, José, rapidinho. Deixa eu pegar só o exemplo da Tatiana aí, da nossa colega. A banca sabe que eu estou indo apresentar o meu TCC precisando de 4.000 pontos ou não? Ela não vai saber. Não, ela pode. Mas eu acho que eu nem vou passar isso, não. A banca pode perguntar, tá, José Maria? Uhum. Tá bom? Mas, assim, eu acho que não é uma consideração, assim, importante, entendeu? Para a banca. É só se ela te perguntar mesmo. Eu até nessa planilha que eu fiz, eu coloquei. Mas eu acho que eu nem vou passar isso para a banca, não. Bem tranquilo. Eu acredito que é importante para a banca e principalmente para nós que estamos apresentando, porque você falou no início que tem alguns professores que gostam de argumentar, de questionar. Se ele souber que eu preciso de uma nota maior para estar sendo aprovado no TCC, ele pode ser um pouco relevante nessas questões. Você acredita nisso ou não? É muito... Walter, se você der um show na apresentação, vai depender muito da sua segurança na apresentação, entendeu? Você precisa dar um show na apresentação. Okay. Então, assim, às vezes a sua parte escrita não tá nem tão boa, mas na apresentação você vai tão bem que você vai ganhar o total na apresentação, tá? Ok. Vamos lá, Ruth agora. Bom dia, Gisele. Bom dia. Tudo bem? Deixa eu só te fazer uma pergunta aqui, uma curiosidade. A defesa da banca, ela não é pública? Você fala pública porque você quer convidar outras pessoas? Não, tipo assim, não existe uma obrigatoriedade que precisa que alguém assista essa banca? Não existe. É os professores. Então é só eles mesmo, né? É só eles, isso. Eu não faço questão que ninguém assista. Não. Não é porque eu achava que era obrigatoriamente que fosse pública, né? Existe uma regra dizendo que se não for público não é aceito, alguma coisa assim. Era só isso que eu queria saber. Tem que ter o professor, porque o professor, ele assina na ata de vocês, entendeu? Entendi. Então era só isso mesmo que eu queria saber. Não é porque o semestre passado a gente assistiu das outras turmas todas, né? Mas é bom que a gente não precisa de ninguém ver na nossa. Então tá, Gisele, era só isso. Obrigada. Assim, é muito relativo, porque às vezes eu particularmente, eu fico mais tensa quando tem, principalmente gente da família, mas tem gente que fica mais confortável, mas não tem obrigação não. O que tem que ter, Ruth, é um professor.
E aí e o professor assina isso, tá? Ah, sim, entendi. Gisele, era isso mesmo. Obrigada, tá? Obrigada. Isabelle? Ô, Gisele, a gente vai ficar sabendo se foi aprovado no horário, por exemplo, a pontuação no horário? Não, não é no dia não, tá? Vai ter que aguardar a ansiedade aí, tá? Tá. Vai ter que aguardar. Ô, Gisele, bom dia, Jaqueline. Oi, Jaqueline. Qual que é a pontuação mínima que a banca pode dar ao aluno? Não tem pontuação mínima, ela tem 4.000 pontos para te dar. Pois é, mas... Não, né? Você vai eu vou conseguir esses 4.000. Mas, tipo assim, tem não tem tipo uma nota que ela fala assim, vou te, por exemplo, 1.000 e reprovar o aluno? Não tem isso não, né? Não, isso aí é por isso que o professor não vai nem saber quanto que você precisa. Vocês estão vendo o meu slide aí que eu coloquei? Eu já tinha apresentado isso, mas aqui está o ranking da pontuação de vocês. Sim, está aparecendo. Domínio do conteúdo, qualidade gráfica do slide, ortografia, apresentação e sequenciamento, tema, objetivo e justificativa, clareza e objetividade ao longo da apresentação, a conclusão do trabalho, a postura de vocês e o uso racional do tempo. Isso soma 4.000 pontos. Tá, então eu entendi. Porque, então, essa pontuação da banca, ela simplesmente somente para apresentar. O que significa se você passou ou não no TCC é do portal com o tutor. Não. A soma da sua pontuação do portal mais a banca é o que fala que você vai aprovado. Vamos supor, se você, a pontuação do portal, você está com 5.000 pontos, na banca, no mínimo, você tem que tirar 6.000 pontos. Desculpa, 1.000 pontos, para inteirar 6.000 pontos. Para ficar com a nota 6, tá? Entendi. Obrigada. Ô, Gisele. Alice, deixa só a Alice falar. Alice e a Larissa, e depois aí você fala, viu, Karine? Tá bom. Gisele, bom dia. Alguém já perguntou o que eu queria perguntar? Eu esqueci de baixar minha mão. Então tá bom. Larissa. Gisele, bom dia. Bom dia. Eu queria perguntar, eu vou mandar uma mensagem para você segunda-feira para mim operar o Teams. Só que eu queria saber se eu consigo fazer tudo isso através do celular ou eu tenho que ter um computador ou um notebook para fazer isso? Ou a gente pode testar. Eu não sei te falar se pelo celular o documento em apresentação, em PowerPoint, vai rodar. Mas a gente pode fazer esse teste. Se você quiser me chamar na segunda-feira no WhatsApp, e aí eu te mando um slide qualquer, pode ser até dessa aula mesmo, aí eu te mando um link à parte e a gente faz esse teste. Tá ok, obrigada. Pessoal, para quem tem esse tipo de dificuldade, por exemplo, assim, eu só tenho celular. Me chama no privado também, eu vou ver o que eu consigo fazer. Não vou prometer, não, mas eu vou ver o que eu consigo fazer para tentar ajudá-los, tá? Nem sei o que eu vou fazer, mas vou tentar alguma coisa para ajudá-los, tá bom? Ok. Ô, Gisele, não, eu te chamei, mas era justamente para saber a respeito sobre essa ferramenta que é o celular. Porque eu estou com muita dificuldade, tem uns 15 dias que eu estou assistindo uma aula só por ele. Eu acredito que talvez pelo celular não dê para poder ao mesmo tempo apresentar e passar os slides. Mas a gente consegue receber. Tanto é que você está apresentando para a gente hoje a orientação, a gente está tendo acesso normalmente pelo celular, mas aí no caso o contrário, a gente pode realmente tentar. E outra coisa que eu queria deixar assim, né, em observação, a gente percebe que a grande maioria, né, dos alunos estão com insegurança nessa questão da apresentação. Alguns por questão de notas, e outros também pode ser por a questão também de ansiedade e dificuldade de apresentar. Se, por exemplo, um aluno que foi bem pontuado na parte escrita, tirou o total, ele consegue sim ter acesso e fazer a sua apresentação do TCC.
Mas se acontece alguma coisa, e eu falo alguma coisa no sentido de ansiedade, a pessoa travar e não conseguir lidar muito, mesmo tendo o conteúdo e sabendo daquilo que está se falando. O índice de reprovação é grande nessas questões de apresentação de TCC? Os professores conseguem compreender essa dificuldade desse aluno ou não? Consegue, Karine. De toda a minha vida acadêmica, na Faculdade Pitágoras de Betim, o que eu já vi aluno sendo reprovado no TCC, tá? É um aluno que, por infelicidade, né, aí eu falo que é infelicidade, ele comprou o TCC dele, ou seja, outra pessoa fez o TCC, e na hora de apresentar, na hora que a banca perguntou, tipo assim, qual que era o tema do trabalho dele, ele nem sabia falar. Entendeu? Outra questão, ele afirmou um item no referencial teórico que era dele e, na verdade, era de um outro autor muito conhecido na área. Isso foi para alunos de educação física. E aí deu plágio. Tipo assim, aí foi nítido a questão de plágio. E aí, por isso que eu falei para vocês, a gente não avalia a parte escrita. Mas na apresentação foi tão gritante isso que a gente teve que rever a parte escrita. Na hora que a gente fez a revisão da parte escrita, tinha muito plágio. E aí a gente teve que mandar para o tutor, para o supervisor do tutor, e aí esse aluno foi reprovado, tá? Porque aí viu que a quantidade de plágio, aí teve uma série de ocorrências, tá? Que aí não vem ao caso. Outra questão. O aluno ele vai para a banca com 2.000 pontos. E aí ele tem que tirar 4.000 pontos. Ou seja, ele tem que fechar a banca. E aí ele ultrapassou a 15 minutos. E aí quando vai? Porque se ele tem que tirar 4.000 pontos, ele tem que, nesse Word aqui que eu estou mostrando, nesse PowerPoint, ele tem que tirar a pontuação total em todos esses critérios. Mas aí o tempo, por exemplo, ele extrapolou a 15 minutos. Aí ele ficou aqui com 90, ou seja, ele não ficou com a pontuação total. Aí ele é reprovado. Isso é o que eu já vi. O tempo nem foi, questão da apresentação nem foi isso, tá? Mas a apresentação se eu tô com 2.000 pontos, na banca eu tenho que arrebentar. Então, assim, por isso que eu venho falando com vocês desde o início do semestre, gente, vamos publicar antes, não deixa, vamos chegar na banca tranquilo, porque chegando na banca tranquilo, eu tô com 6.000 pontos. Se eu fiz uma apresentação ruim, mas o professor, ele viu que eu estava nervosa, aí ele te deu 0, por exemplo, na banca, que isso também é impossível de acontecer, mas ele te deu 0. Você passou, mas ele viu que você estava nervosa. Agora, se você foi para a banca, por exemplo, a Gisele comprou um trabalho de um colega, e eu fui para a banca sem saber o mínimo do meu tema, o meu objetivo, nada, e aí ficou claro na banca que você não fez aquele trabalho, aí sim, revisto tudo, e aí você é reprovado na disciplina. Tá bom? Mas Sim, mais não, difícil, né? eu entendi. O meu questionamento mesmo, Gisele, é mais voltado para a questão do nervosismo mesmo, sabe? Uhum. Porque a gente realmente fica, né? Mesmo tendo aí a experiência de 5 anos de apresentação de vários temas, de vários trabalhos, né, de vários professores, agora a gente está falando de uma pontuação, né, que dá para se tê-la com tranquilidade na parte escrita, mas a gente precisa fazer o trabalho final, que é a apresentação da banca. E aí gera realmente essa insegurança, essa ansiedade. Aí eu falo, a questão psicológica mesmo, de um aluno que fez um excelente trabalho escrito, mas que na hora de apresentar fica emocionado, fica nervoso mesmo com a apresentação. Mas eu acredito que vai dar tudo certo, sim, vai ser bem tranquilo. Eu também acredito. E aí, pessoal, assim, eu já me coloquei à disposição para auxiliar nesses casos, mas tem que ser com antecedência, tá? Aí, quem tiver muita dificuldade, quem não tiver só o celular mesmo para apresentar, me manda, que aí eu tento
marcar antes para vocês me apresentarem para mim antes. Eu fazia muito isso presencial quando eu era professora. No presencial, assim, né? Sem pandemia. Então, eu ia antes para a faculdade e a gente lá, o aluno, ele ia para a sala comigo, eu agendava uma sala e o aluno apresentava e eu falava o que ele tinha que melhorar e tudo antes de apresentar para a banca. Eu já fiz isso várias vezes. Aí eu me coloco à disposição também para fazer via Teams. Mas para quem precisa disso, me manda antes, na segunda-feira, porque eu tenho que olhar minha agenda, porque vários alunos já marcaram, tá? Mais alguma dúvida? Muito obrigada. De nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Tem várias pessoas como levantar. Gisele, eu tenho uma. Pode falar, Ana. É o seguinte, a minha atividade 3, ela voltou com a correção, né? Eu percebi que a tutora, ela colocou folhas em branco, por exemplo, entre o resumo e as folhas de rosto, ela deixou uma folha em branco. Isso faz parte ou posso tirar? Eu fiquei na dúvida. Ana, a tutora normalmente, ela escreveu alguma observação nessas folhas em branco? Não escreveu não. Só deixou em branco. Então você vai tirar, mas provavelmente, eu não acredito que a tutora ia colocar, pode ser alguma coisa na hora de baixar o arquivo, sei lá. Mas faz o seguinte, manda uma mensagem hoje para a tutora, falando que isso aconteceu e que você está retirando essa parte branca, porque não tinha nenhum comentário dela, tá? Tá. Para ela saber, para a gente até mesmo ficar alerta, para ver se na hora que você está publicando, não sei, eu não entendo dessa parte de tecnologia não, gente, mas se está aumentando, não sei, entendeu? Porque quando muita gente me manda o documento em Word pelo WhatsApp, eu vejo que desconfigura todo, eu até alerto o aluno, entendeu? Tá bom. E só para saber, para confirmar, eu vi também lá naquela planilha que você enviou, que tem alunos com o mesmo horário, né, no mesmo dia. Você vai mandar uma outra, então, com essa mudança, né? Isso. Aí, quando tem aluno no mesmo horário, no mesmo dia, que são bancas diferentes, tá? Aí eu vou ter outros 2 professores para esse aluno, tá? Mas eu vou mandar direitinho para vocês também por e-mail, no grupo do WhatsApp e no e-mail institucional, tá? Pode ficar tranquilo. Obrigada, Gisele. Oi, Gisele. Oi. É igual o pessoal fala, né? Apresentar para o celular. Eu falar particularmente, eu aconselharia a não fazer isso, porque a gente custa enxergar os slides pelo celular. É verdade. Pelo computador, eu acho que fica mais nítido. Eu falo até porque se a pessoa já vai ansiosa para a apresentação e já vai inventar fazer uma coisa para o celular, sendo que para o computador é mais fácil, se a pessoa está nervoso, né? É um conselho meu. E vai fazer uma apresentação dessa para o celular, já vê o nível de dificuldade, ainda caçar problema, eu aconselho a pegar um notebook emprestado. Mas, enfim, isso aí vai de cada um, né? Cada um. E aí, pessoal, quem tiver nessa situação somente do celular, me manda uma mensagem na segunda-feira, por favor, que aí, assim, eu não sei como ajudá-lo, mas pelo menos eu vou correr atrás de como tentar ajudá-los, tá? E realmente o que o Thiago falou é fato, gente. Assim, pelo celular, eu fico muito receosa. Ô Gisele, você falou do... Deixa só o Thiago terminar. Só para... Eu não cheguei a anotar aqui, não. Qual que a gente tem que enviar em Word e o outro em PDF? Qual que é mesmo? Aí, pessoal, isso é importantíssimo. Pelo amor de Deus, não vão errar isso. A atividade 3 é o Word. Ah, tá. A defesa é em PDF. Gente, se vocês publicarem a defesa em Word, vocês perderam o TCC de vocês. Misericórdia. 3 em Word e... Não, 3 em Word e defesa depois defesa em PDF. Em PDF. Beleza. Pelo amor de Deus, gente, vão cutucando aí um colega e outro para vocês não esquecerem disso, tá? Isso é muito importante. Defesa do campo. E outra coisa, se não publicar na defesa o documento em PDF, não abre para lançar nota. Ou seja, qual dia que tem que publicar, Gisele? Oi? A defesa. Qual dia que tem que publicar a defesa em PDF? Carol, assim que o tutor te respondeu, que já é a nota final da atividade 3, no dia seguinte você já publica no PDF.
Você tem, né, até o dia 3/12, porque no dia 4 já começa a banca. Beleza. Só que assim, Carol, o feedback chegou hoje. Já tá com a nota total, não tem que fazer correção. Já publica em PDF. Pelo amor de Deus, gente, não deixa isso para a última hora. Beleza. Eu vou reforçar isso com vocês, mas é porque eu fico até com palpitação, assim, quando eu lembro de aluno que já perdeu o TCC por conta disso. Oi. José, deixa eu te perguntar. Igual, por exemplo, eu vou fazer minha apresentação em relação à manutenção e lubrificação, certo? Uhum. Suponha que a gente está usando um material novo na empresa hoje que eu não cheguei a colocar no trabalho. Igual, para a gente reduzir poluição no meio ambiente, essas coisas assim, a gente está eliminando pontos de lubrificação por graxa, alguma coisa do tipo, óleo. Igual rolamento, a gente está colocando por bucha, que é autolubrificante, eu não preciso usar esse material que é graxa, entendeu? Uhum. Se eu não coloquei no meu trabalho, na hora da apresentação, eu posso citar ou não? Ô, Tiago, você pode citar porque o professor, ele não vai ter acesso à sua parte escrita, mas você tem que ter muito domínio para citar, porque você não pesquisou sobre ele. Sim. Então, assim, eu não citaria, eu deixaria da forma que está escrito, porque é o que você já estudou. Mas se você tem total domínio, não tem problema, mas você tem que ter muito domínio. Sim. Tá? Muito domínio, muito embasamento teórico nisso que você está falando. Tá? Tranquilo. Beleza. Eu não sairia do que você já escreveu na parte escrita, porque é o que você já fez, né? Assim, já estudou, já pesquisou, enfim. Mas tem que ter muito domínio, muito embasamento, tá? Tranquilo. Mais alguma dúvida, pessoal? Gisele. Oi, pode falar. Ação no celular, não é para deixar ninguém nervoso, não. Eu, particularmente, eu não tenho acesso a um computador que eu poderia estar fazendo. Eu assisto às aulas e tudo que eu posso fazer, eu faço pelo celular. Eu peguei o notebook emprestado, porque o professor, na aula que ele estava dando, ele deixou bem claro. Não é para apresentar por celular, não é um dispositivo apropriado para isso. Você pode ter N fatores que vai te atrapalhar se você não conseguir passar um slide, você vai ficar nervoso com aquilo, você vai comprometer toda a sua apresentação. Então, eu vou ir para outro lugar que eu sei que tem uma internet melhor que a minha, e eu peguei um notebook emprestado para mim poder treinar, né, essas ferramentas antes, porque eu acho que é muito importante. Eu acho que tentar fazer pelo celular vai causar mais nervosismo, né? Eu acredito. Eu também acredito, mas assim, quem tiver só com o celular, pessoal, não deixe de me chamar na segunda, tá? Pra gente ver o que a gente consegue fazer, tá? Gisele, eu quero te perguntar outra coisa também, que você falou aí sobre os cursos, que eu acho que tem a ver, que a gente tem que estar colocando lá para a gente poder conseguir graduar, os cursos que a gente tem que enviar, que a gente tem em questão de horas. Eu estou vendo muita gente reclamar, e eu também, eu anexei todos os meus certificados, e, tipo assim, está dando resposta de avaliação para 19 de maio de 2021. É normal isso? É normal, Marina, mas normalmente vem antes, tá? Provavelmente na virada de dezembro para janeiro, eles já fazem isso no geral, tá? Eu morri aqui agora. Por isso, pessoal, que é importantíssimo, até o dia 4/12, vocês colocarem todos os certificados, tá? Obrigada. De nada. Mais alguma dúvida, pessoal, para a gente fechar? Gisele. Oi. Eu gostaria só de te perguntar a questão da fonte e do tamanho da letra. Qual você sugere? Do PowerPoint? Isso. Pera, eu até coloquei uma sugestão aqui, ó. Peraí, deixa eu só ver aqui. Mas tem que ficar mesmo legível, tá? Eu até coloquei aqui, ó. Formatação dos tópicos deve ser Arial, tamanho 32, justificado. Mas avalia se não vai ficar muito carregado e tudo. Isso aqui é normalmente um padrão de letra bom, tá? Porque como vai ser colocado em tópicos, olha para você ver quando eu mudei aqui,
fica um tamanho de letra bom, tá? Tá bom. Ô, Gisele, pegando carona no que ela falou aí, eu acho que eu perdi isso, não achei que a anotação lá no começo, eu perdi. Esse PowerPoint aí é o padrão ou a gente cria, cada um vai criar o seu? Não, você pode criar o seu, isso aqui é só o básico. A ordem, tá. que é o sequenciamento, James, que é isso que você precisa fazer. Eu não falo que é obrigado, porque ninguém é obrigado a nada, mas é porque é a sequência lógica do seu trabalho. E aqui, olha para você ver, o item que vale 350 pontos, ó, conteúdo do slide, pontos apresentados e sequenciamento do conteúdo. Porque, por exemplo, se você não usar esse sequenciamento, vamos supor, você fala da conclusão antes de falar do seu objetivo, não faz sentido, entendeu? Esse sequenciamento já é o sequenciamento correto da ordem do seu trabalho, tá? Assim, até tem um item lá de organização que também é 450 pontos, aí eu estava falando por isso. Aliás, não é nem a formatação, não, é como é que chama esse papel de fundo? Não, esse fundo aí do PowerPoint aí, esse tom azul, Não, isso aí vocês podem mudar, gente, coloca por exemplo, o Tiago está falando de lubrificação, eu colocaria uns rolamentos, uns trem bonito assim no fundo, sabe? Eu faria uns trem no Canvas, vocês conseguem fazer muita coisa bacana e colocar no PowerPoint. Eu faria assim, por exemplo, sei lá, se eu estou falando, aí cuidado para não colocar imagem, por exemplo, o pessoal da psicologia aí, que trabalha muito com pessoas, colocar foto de alguém, aí não pode. Mas, por exemplo, quem trabalha aí nas engenharias, eu colocaria esse rolamento, faria um slide meu, entendeu? Não carregado, aí as cores neutras, de bom tom, mas eu colocaria um slide, assim, bem personalizado. Eu faria uma coisa bem bacana. Ok, beleza. Obrigado. De nada. Ô, Gisele. Oi. Eu mesmo vou apresentar Gisele, vou apresentar só em cima de figuras mesmo, praticamente. Uhum. Eu vou fazer a parte escrita lá, vou falar mais em cima das figuras mesmo. Isso, eu falo assim, é o fundo mesmo do slide, colocar uns rolamentos, colocar umas bombas de lubrificação. Isso. Eu acho que é legal, fica assim, Isso, chamativo. eu vou apresentar mais nesse contexto aí. Uhum. Mais alguma dúvida? Oi. Depois que eu tiver o meu link, né, da minha apresentação, eu posso fazer um teste com um amigo de sala, por exemplo, no meu próprio link, eu apresentar para ele, depois ele para mim, só para a gente ir destravando um pouco? Pode sim, tá? Tá bom, obrigada. E aí, pessoal, se vocês tiverem alguma dificuldade, vai mandando lá no grupo. Ô, Gisele, eu fiz agora um vídeo para vocês do Teams, depois dá uma olhadinha lá. Mas, por exemplo, eu tô com dificuldade em um ponto X, vai colocando lá no grupo que eu vou gravando para vocês, tá? Eu sempre peço para vocês me chamarem a partir das 14 horas, e aí eu consigo fazer isso tudo a partir das 14 horas, porque na parte da manhã eu fico com meu filho, e aí ele é bem levadinho, então eu não consigo gravar nem nada. Mas depois disso, de 14 horas, é mais tranquilo, que eu já tô lá na faculdade. Gisele, só um comentário. Será que para essas pessoas que não têm acesso a laptop, computador, a faculdade disponibiliza o laboratório para que seja feita a apresentação lá? Ô, André, é isso que eu preciso desse levantamento. Então, eu preciso que o aluno me passe. Eu não posso afirmar, porque não depende de mim. Mas eu vou olhar, tá? Eu vou olhar o que a gente consegue fazer. Eu só não consigo falar o que vai ser feito, porque não depende de mim. A Vigilância Sanitária foi lá essa semana, liberou a volta das aulas práticas. Aí a gente teria que protocolar de novo, por isso que eu preciso na segunda-feira, quem tem essa dificuldade. E aí, pessoal, passa no grupo de vocês, grupo de sala, porque eu sei que vocês têm, para me informar quem não tem computador, alguma coisa assim, para eu ver o que eu consigo ajudar. Não vou prometer, porque não está na minha mão, mas eu vou fazer de tudo para tentar ajudá-los. Mas você falou também do equipamento, Gisele? Por exemplo, quem não tem celular vai usar o computador, mas os computadores da faculdade, eles não têm webcam.
Mas aí a gente teria que ver outra alternativa, por isso que eu tenho que ver. E de fato, a gente teria que ter um computador com webcam, porque vocês precisam apresentar, tá? Exatamente. Precisam ver vocês. Gisele, esse aula de hoje vai ficar gravada e você vai mandar pra gente? Sim, vai ficar, tá? Eu já coloquei para gravar. Essa apresentação você também vai mandar pra gente? Mando sim. Eu mando no grupo e no e-mail, tá? Tá. Agora uma outra pergunta. Você aí no comando de pontos, aí tá falando se a gente seguir a sequência mesmo de apresentação, a gente já tira 350 ou tem algumas outras observações? Não, os pontos apresentados e o sequenciamento do conteúdo já é 350. Ah, sim, entendi. Agora, uma outra dúvida. Aí é importantíssimo, por exemplo, eu sequenciei no slide, estava na parte de objetivo. Se eu falar o referencial teórico, entra nesses pontos apresentados, tá? Entendeu? Tá. Entendi. Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Por exemplo, pelo que eu vi pela planilha que você mandou, eu vou ser a última do dia. Aí, assim que eu terminar a apresentação, eu já saio ou eu aguardo? Não, aí a banca, se a banca fazer arguição, né? Aí a banca que vai te dispensar, né? Aí os professores vão falar, Ingrid, então tá bom, fechou, você vai ter a sua pontuação, depois a gente vai fazer o fechamento da nota. Aí você pode falar, então tá bom, obrigado, professores, boa noite, tchau. Entendeu? Obrigada. De nada. Falou que as aulas práticas não laboratoriais voltaram, né? Tá permitido. Na verdade, assim, não é que voltaram, né? A vigilância sanitária foi lá na quinta-feira e a gente está aguardando esse parecer na segunda. A gente está com uma expectativa boa que a gente vai ter o ok na segunda. Aí os coordenadores já estão fazendo um trabalho de olhar a escala, tá? De cada professor, de como que vai ser. Aí assim que tiver, a gente vai divulgar para vocês. Isso de 2020.1 primeiro, tá? De apresentação, tem algum argumento, alguma possibilidade do aluno, talvez o povo vai falar que eu sou meio doida, né? Solicitar para poder fazer essa apresentação, por ser uma coisa que é os professores e o aluno apenas presencial na faculdade? Ô, Marina, não tem como, porque o professor, pelo nosso sindicato de professores e a vigilância, ela não liberou o professor teórico para ir, entendeu? Então, por exemplo, para a aula prática, o que a gente protocolou na vigilância sanitária é tudo certinho. Qual aula que vai ser, o professor daquela disciplina, tudo certinho. Aí, para esse caso, a gente nem está ainda liberado. Mas, por isso que para quem ainda não tem computador, o que for, eu preciso que vocês me mandam na semana que vem, na segunda-feira, para eu ver o que eu consigo fazer para ajudar, tá? Gisele, deixa eu te perguntar outra coisa. Você falou em questão de imagem, eu acho que, desde que você não deixa poluído, ela até deixa uma apresentação melhor, né? E até fica até mais claro uma imagem, às vezes abre a sua mente para falar algo. No meu caso, falar de gestão de pessoas. Eu não coloquei imagem nenhuma, gráfico nenhum na minha apresentação. Mas, por exemplo, não estou falando de motivação, eu consigo achar uma imagem que representa aquilo com aqueles bonequinhos brancos. Eu posso estar usando isso ou não? Pode sim. Ah, tá. Aí isso eu não preciso de referência, porque é uma imagem do próprio. Isso, não, aí não precisa não, tá? Então, muito obrigada. De nada. O que você não pode, por exemplo, é colocar uma foto, alguma coisa assim, que tem, por exemplo, que se eu jogar na internet, eu tenho a referência dela, tá? Mas, por exemplo, esses bonequinhos, essas carinhas de, por exemplo, emoji, essas coisas, não precisa não, referenciar não. Mas, Gisele, em particular, eu quero te agradecer, assim, 1.000 milhões, como diz minha filha, porque eu acho que você salvou o mundo. Para mim, foi. Tipo assim, você me ajudou demais. Sou muito grata, viu? Oh, que isso, Marina. Que isso. Eu realmente, eu gosto do que eu faço e o sucesso de vocês é o meu sucesso, tá? Tá bom. Beijo, com Deus. Beleza, pessoal. Mais alguma dúvida? Podemos fechar?
Ô, Gisele, eu queria saber o que acontece se no dia, na hora da apresentação, tiver algum problema na rede, na internet, aí essa apresentação vai ser remarcada ou o aluno é reprovado? Jesus amado, durante a apresentação. Se durante a apresentação acontecer algum... Porque eu moro no interior. A minha rede aqui tem hora que ela fica péssima. Eu já corri o risco de perder, de enviar uma prova, porque na hora de enviar, minha internet acabou e eu tive que pedir uma amiga para enviar a prova para mim. O que acontece se os professores repetem essa pela questão da gente estar sendo apresentando online, ou você acha que é reprovado? Daniela, é tudo conversado. Se isso acontecer com vocês, na hora me aciona no WhatsApp, tá? É tudo conversado, é muito, muito relativo. Depois, o que não pode é ultrapassar o dia 10/11. Desculpa, 10/12, eu tô com 11 na cabeça. Então, assim, se isso acontecer com vocês, gente, na hora, entre em contato comigo, na hora mesmo. Ok, obrigada, Gisele. De nada. Oi, Gisele. Oi. Uma outra pergunta para finalizar. Quem é na área de humanas, por mexer com pessoas, nessa questão da apresentação é interessante pôr algumas fotos relacionadas à imagem do sujeito ali. Se eu colocar o referencial de quem foi tirado, a data e tudo, eu posso colocar na minha apresentação, correto? Pode, você tem que referenciar direitinho. Aí, José Maria, na imagem que você colocar na foto, você faz igual você fez no Word, coloca embaixo da foto a fonte direitinho, tá? E aí, nas suas referências na apresentação, obrigatoriamente tem que ter elas, tá? Ok. Ô, Gisele, mas, por exemplo, a gente está apresentando o trabalho, né? E na metade a internet cai. Aí, como a gente entra em contato com você, mas e se não poder marcar outro dia? Não, Ingrid, aí eu tenho que olhar no detalhe, tá? Mas aí, gente, não é para desesperar, não. Aí entra em contato comigo que a gente vê o que faz. Tá, mas, por exemplo, se não der para fazer nada, porque pelo que eu vi na turma de administração, se eu não me engano, vai até o dia 10 a apresentação. Mas, por exemplo, não puder apresentar até o dia 10 por causa, tipo, caiu a internet, né, na hora que a gente estava apresentando, ou então, sei lá, aconteceu alguma coisa imprevisto. Aí a gente perde o ponto só da apresentação ou do trabalho todo? Não, da apresentação. Mas, Ingrid, não vamos pensar nesse ponto, não. Vamos pensar o seguinte... no dia, antes de eu começar a apresentação, deu qualquer problema, já me acione. Não adianta, gente. Vamos supor, a apresentação da Ingrid está marcada para as 20 horas. Às 20 horas, a Ingrid não aparece na sala, não me informa. Aí, no dia seguinte, a Ingrid vem me falar, Gisele, ontem eu não apresentei porque eu não consegui por falta de internet. A gente sabe que tem e-mail, celular e tudo. E o WhatsApp aí pra gente é mais fácil. Então, assim, a Ingrid foi apresentar às 20 horas. Ela não conseguiu, por causa de qualquer problema, já me aciona no WhatsApp, porque automaticamente eu já tenho que avisar o professor, por respeito ao professor, e automaticamente eu já tenho que tentar remarcar. E aí, remarcando, Ingrid, vai ser num dia que eu tenha disponibilidade de professor. E aí, por exemplo, teria que citar os dias todos daquele curso já cheio, provavelmente vai ser num dia à tarde, naquela mesma semana, tá? Ah, sim, entendi. Mas, assim, pelo amor de Deus, gente, me avisa, assim. A Ingrid não conseguiu entrar agora, me avisa. Tá? Por isso que é importante, pessoal, fazer o teste antes, entrar no link. Eu nem coloquei esse link para vocês entrarem com o EduMail, tá? É o link direto mesmo. Ô, Gisele, todo gráfico que tiver no trabalho, na parte escrita, terá que ter na apresentação? Não, depende do que você quer colocar na apresentação. Se for mais fácil para você, sem problema. Ok, obrigada. De nada. Pessoal, vamos fechar então por hoje. Outra coisa também, pessoal, eu vou mandar por e-mail, tudo direitinho. A gente tem uma aula agendada para dia 14 agora, que é no próximo sábado. Só que dia 14, eu acho que uma semana
uma aula na semana fica pouco tempo para vocês trabalharem. Então, eu vou agendar no outro sábado, após o dia 14, tá? Aí dá tempo de vocês montarem o slide, fazer tudo direitinho e tirar as dúvidas específicas, tá bom? Tá bom. Ok. Beleza, pessoal. Bom fim de semana, bons estudos. Eu vou mandar agora no grupo essa apresentação em PowerPoint e no e-mail eu vou mandar na segunda-feira, tá? Ok, obrigada. Ok, Gisele. Oi, Gisele, eu mandei o e-mail para você com o tema, tá? Gisele? Tchau, tchau. Tá Bom final de bom, semana. obrigada, viu, gente? Quem não enviou ainda o tema, não colocou naquele link, pode me mandar por e-mail, WhatsApp, mas a gente precisa de ter o tema, tá? Tá ok. E eu Ô, tô Gisele, eu finalizando a acho que atividade uma das 3 meninas também. pôs pra mim. Oi, duas pessoas falaram juntas. Deixa ele falar, pode falar. Ô, Gisele, eu falei que eu tô finalizando a atividade 3, aí eu vou te enviar para você dar uma avaliada e enviar para a tutora. Beleza. Aí, pessoal, me envia só na segunda-feira, que aí eu consigo olhar, tá? Ok. Beleza. Ô, Pode Gisele. falar, Romildo. Eu acho que a Luciene pôs pra mim, porque eu não tenho computador e o meu celular eu não consegui. Aí no dia eu pedi pra ela. Mas eu acho que no dia que você mandou lista, você não mandou meu nome, eu acho que o meu tá lá. Tá, eu verifico, tá bom? Tá bom, obrigada. Quem não tiver me enviado, semana que vem eu vou dar uma chamadinha, porque eu preciso deles para fazer o certificado dos professores e para colocar na ata de vocês também, tá? Ok, brigadão. Beijo, bom final de semana. Beijo, gente. Bom fim de semana. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Bom final de semana. Gisele. Boa tarde. Tchau, Gisele. Obrigado, viu? Obrigada, tchau. Tchau, tchau.